Salve, salve diretoria, grande torcida do Vasco, principalmente aos inscritos aqui do canal Giro Vascaíno. Um ótimo dia para todos vocês nessa data do dia 25 de agosto de 2025. O que nós temos, muitas pessoas podem me perguntar: Bruno, qual é o incentivo que você tem aqui todo dia de você falar de Vasco? Isso é uma das grandes perguntas que muitas pessoas possam fazer. Mas eu venho aqui para representar você, torcedor. Você, torcedor raiz que pensa como eu. Não a generalização de boa parte da torcida do Vasco, que só usa o Vasco para crescer na sua rede social, para postar uma fotinho sensual, para viralizar com likes, para viralizar com visualizações. Eu não venho aqui diariamente mostrar o meu rosto bonito ou minha competência. Eu venho aqui proteger o clube do Vasco. Mas infelizmente nós somos realmente muito minoria, porque a maioria só quer fazer pagode, festa, rebolar a bundinha, dançar, viralizar mais uma vez, acrescentar na sua rede social muitos vascaínos, as meninas vascaínas postarem lá em São Januário e ganharem vários likes, vários elogios, mas no fundo, não são Vasco, porque não cobram a situação do Vasco, não se desesperam em relação à situação do Vasco hoje. Você vê poucas pessoas criticaram a diretoria e principalmente ao Pedrinho, que hoje é o presidente do Vasco. Enquanto isso, os poucos que fizeram, a torcida organizada abafou com som alto. E aí, sabe o que acontece dessas torcidas organizadas, não generalizando, uma ou outra pode não concordar, mas acaba sendo a minoria? É que a organizada principal que voltou aos estádios, a Força Jovem, ela simplesmente, ela não é Vasco. Nenhum daqueles integrantes que fazem parte dessa torcida organizada, a torcida que fez aquele vespero no centro de treinamento, ninguém ali é Vasco. Porque se fossem Vasco, não tinham deixado, primeiro de tudo, uma empresa de um traficante, um vagabundo, um bandido entrar dentro do Vasco. Já começa por aí. Segundo, não teriam deixado o Vasco ficar 2 anos na Série B. Terceiro, em 2023, que o Vasco lutou e suou para permanecer na primeira divisão, essa mesma torcida tinha feito um vespero, como foi aquele teatrinho no centro de treinamento Moacir Barbosa. E hoje, depois do Vasco não ter entrado na zona, muito por conta do Botafogo, que venceu o Juventude, e o Fortaleza, que não teve competência de ganhar o Mirassol em casa, o Vasco estaria na zona. E essa mesma torcida organizada que se diz a braba, que se diz a forte, que se diz isso e aquilo, só sabem provocar torcida do Corinthians. E o que aconteceu com aquelas ironias, com aquelas zoações? Não adiantou porra nenhuma. Chegou dentro de campo, o Corinthians todo remendado, tendo o ataque sub-20, venceu o Vasco. O garoto que não vinha fazendo gol, acho que nem na base do Corinthians, fez gol nessa defesa do Vasco. E sabe o que me preocupa? É que realmente o torcedor comum, a organizada, não espero nada dela. Porque é tudo por um interesse. É passar pano para a diretoria pelo interesse, é proteger a diretoria por um interesse, blindar a diretoria por um interesse. Então a torcida organizada não tem jeito. São vendilhões. Como eu sempre coloquei ali, que a 777 foi aproveitada pela gestão passada de vendilhões,
boa parte, não generalizando, mas a principal organizada do Vasco é vendilhões. Vende-se por pouca merda. Então, para mim, não são vascaínos. Já começam por aí. Porque se fossem vascaínos, protegeriam muito mais o clube do que outras coisas. E não me venha querer falar, dando respostinha aqui, respostinha ali, falando, nós estamos de mãos atadas. Então, se vocês estão de mãos atadas, não vá ao estádio. Fique do lado de fora. Faça um protesto, pelo menos decentemente. Fica do lado de fora. Se vocês não querem criticar a diretoria, não vá para o estádio. Fica do lado de fora lá. Pelo menos vocês façam um bom comum. Eu sei que vocês não vão fazer porque vocês são realmente uns vendilhões. Falando um pouquinho de futebol, galera. De todo mal, nós temos uma pequena solução dentro desse time. Barros entrou no segundo tempo, já era para ter entrado no lugar do Tietê. O Verratti, olha só como é a incoerência. Nós aqui somos um canal pequeno. Isso aí para mim não importa. Importa é que eu tenho voz aqui para poder expressar a minha opinião. O Verratti, eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, que o Verratti hoje está em uma fase. E o Diniz, se ele barra o Verratti, é porque ele também tem essa mesma convicção. Mas o que adianta se quando o Tietê sente uma lesão, ele já coloca o Verratti? Aí eu pergunto, quem vai fazer a segunda volância? Ele não faz sempre as mesmas trocas? Ele sempre não tira um meia, bota um meia. Ele tira um atacante, bota um atacante. Ele tira um volante. Por que ele não tirou o Tietê e botou o Barros logo no primeiro tempo? Não, preciso colocar o Verratti aqui para ver se acontece alguma coisa. Entenda, galera. Toda vez que eu critico o Verratti, é porque o entorno do time do Vasco não vai proporcionar a ele bolas aéreas para ele fazer gol. Isso é bem simples. Isso não é 2 e 2 são 4, 4 e 4 é 8 e assim sucessivamente. Hoje, as características dos jogadores do Vasco não são características de fazer chegar na linha de fundo e alçar bola para a área. O único que fez isso no segundo tempo, que foi, eu acho que deve ter um pouquinho de inteligência, um pouquinho de cérebro, é o Andrés Gomes. Ponta tem que chegar na linha de fundo. Principalmente quando você tem um centroavante, você tem que chegar na linha de fundo. Os pontas do Vasco não chegam na linha de fundo. O Nuno Moreira é outro jogador que precisa ser barrado do time. O Nuno Moreira vem caindo de rendimento há muito tempo. E o Diniz deixou o Nuno Moreira até morrer dentro de campo. E não tirou o cara. O Ryan, por sua característica, não tem que jogar na ponta direita. Porque ele não consegue chegar na linha de fundo. Ele tem que jogar como um cara centralizado ou como o centroavante. Se a gente quer o Verratti, barre o Verratti por uma fase, bota o Ryan na sua melhor função, onde ele fez muitos gols na base como centroavante. Como foi o ano passado, que o Vasco conseguiu vencer o Bahia em São Januário, com gol até do nosso francês de Araque. O Ryan jogando como centroavante fez uma das melhores partidas dele no ano passado. Então coloque o Ryan como centroavante. Não temos ponta. Ok, não tem ponta? Faz o seguinte, bota lá o Andrés Gomes na direita, o Lloyd Augusto, que a gente sempre martelava que não era para ter sido contratado. Agora que já contratou, bota o cara para jogar, porra. É muito fácil você contratar no Vasco, ganhar 400 mil por mês e não jogar. E não ser relacionado. Coloca o Lloyd Augusto para tomar pressão, porra. O Diniz, ele vem sendo totalmente incoerente.
mas é aquilo. Se o Diniz hoje está no Vasco, tem nome e sobrenome. Felipe Loureiro e Pedro Paulo. Essas duas pessoas são os responsáveis pelo desempenho do Fernando Diniz dentro do Vasco. Essas duas pessoas são os responsáveis caso o Vasco não consiga 9 vitórias. O Diniz é apenas um bucha na mão do Pedro Paulo e do Felipe Loureiro. Sabe por quê? Porque quando tem o Fernando Diniz ali, o Fernando Diniz é o bucha, é o escudo. Então o Pedrinho e o Felipe ficam, com o burro na sombra, tranquilo, porque sabe que tem um bucha para servir de escudo para eles, os incompetentes de plantão. Então o Fernando Diniz não vai ser mandado embora. O Fernando Diniz não vai sair, porque eles precisam de um escudo para a torcida. E esse escudo se chama Fernando Diniz. Segundo, o Lucas Piton. Já está na hora de comer um banco de reservas. Não está na hora de comer um banco de reservas? Está na hora de comer um banco de reservas. Se o Verratti comeu o banco de reservas, por que o Lucas Piton não pode também? O Lucas Piton é isso aí. É um jogo faz gol, é um jogo que chega na linha de fundo, dá assistência, e outros 5, 6, uma merda. Ele defensivamente é a mesma coisa de você botar uma Ferrari numa rua cheia de buraco. A tendência de dar merda é muito grande. A linha defensiva nem se fala. Estão cogitando aí de contratar o zagueiro Natan, ex-Atlético Mineiro, que está no Pumas do México. Um zagueiro comum, um zagueiro nível João Vitor. Se não quer acreditar em mim, vai no SofaScore, no Transfermarkt e vê as estatísticas dele, que realmente você vai ver o que ele pode te apresentar em números. E você vai ver a temporada dele no Pumas. É João Vitor. É um João Vitor da vida. E aí eu te pergunto, o que adianta entrar dinheiro em venda de aquisições, em venda de jogadores? O Diniz é lá, vendeu o Luiz Gustavo por migalhas para pagar salário. Mas cadê a competência? Cadê a competência? Entendeu? Cadê a competência? Cadê essa competência? E aí? Cadê essa competência de trabalhar, de trazer dinheiro, de trazer investimento? Não sei, né? Então, enfim. Um grande abraço a todos. Deixe um like, se inscreve no canal, se torne membro se você ajudar aí o canal financeiramente e deixe seu comentário. Eu gosto de ouvir a sua opinião, tá? E compartilhe, divulgue para mais e mais pessoas. Um grande abraço a todos, estamos juntos, saudações vascaínas, firme e forte, um ótimo dia para todos vocês.